Onde, se pudéssemos, é óbvio que estaríamos em nossas casas, mas o que nos traz a este lugar não é simplesmente a vontade de sair de casa, mas é o desejo de estar aos pés de Jesus e aprender no teu santo templo e ouvir os teus conselhos para nossas vidas e termos a convicção e a certeza de que estamos sendo fortalecidos pelo nosso Deus, porque Davi disse que não há lugar nenhum em que nós podemos estar se esse lugar não for a casa do nosso Deus. Ele disse que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 anos longe da presença do Senhor. Ou seja, ele resumiu dizendo assim: 24 horas é mais valiosa do que qualquer momento ou qualquer diversão, qualquer circunstância longe de Deus, porque ao estar na presença do nosso Senhor, nós estamos sendo protegidos, estamos sendo agraciados, estamos sendo renovados. Deus está falando conosco. E nós lembramos do Salmo de número 91, né? Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nós continuamos confiando nele. Ele é o nosso Deus. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor tem cuidado de nós, sim ou não? Deus tem cuidado de nós, né, irmãos? Eu digo que tem um louvor que fala que não há fases que durem para sempre, né? E é verdade, não há fases que duram para sempre. Então, Deus sempre tem um ciclo, ou vai nos fazer viver um ciclo, mas para que venha um novo ciclo, aquele velho ciclo tem que se fechar. E para nós vivermos coisas grandes com Deus, nós precisamos passar por experiências, e essas experiências nós precisamos vencê-las, nós precisamos aprender. Nós não podemos passar por uma experiência e não termos a maturidade de entendermos o que Deus está ali querendo de nós. Muitas pessoas ela vai passar por processos, ela vai passar por lições, mas ela não vai aprender nada. Ela é meramente uma pessoa que vai passar, ela não consegue ver uma oportunidade, ela não consegue ver algo em que Deus está fazendo na sua vida. Ela só consegue ver derrota, ela só consegue ver desgraça, ela só consegue ver adversidade, ela só consegue olhar para si e dizer: ah, Senhor, porque a grama do vizinho é mais verde do que a minha? É porque nós estamos olhando mais para a grama do vizinho, quando na verdade deveríamos cuidar muito mais da nossa, né? E Deus, Ele tem dado a nós oportunidades, e às vezes essa oportunidade é de aprendermos com o Senhor. Mas tem crentes que não gostam de aprender com Deus, eles preferem murmurar contra o Senhor, reclamar, né? Ó reclamão, do que você reclama, né? Às vezes nós reclamamos de coisas que é desejo ardente de milhões e milhões de pessoas. Você sabia disso? Nós reclamamos de coisas, irmãos, que é desejo ardente de milhões e milhões de pessoas. Às vezes você está lá na sua casa, lá naquela caminha, né? E fala: poxa, essa cama aqui, porque essa cama, né? E reclama daquela cama, e milhares ou milhões de pessoas estão desejando uma cama como a sua. Às vezes você olha para o seu sapato: mas já está muito usado, milhões e milhões de pessoas gostariam de ter um sapato como aquele. Às vezes você levanta pela manhã e só tem um cafezinho, né? Só um cafezinho, irmãos. Quantas pessoas gostariam de ter só um cafezinho? Quantas pessoas? Mas nós não conseguimos olhar e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho só o cafezinho hoje. Mas não só o cafezinho, o Senhor me deu a dádiva. Aleluia. O Senhor me deu a dádiva antes de me dar o cafezinho. Sabe qual que é a dádiva? Ele te deu a vida para que você pudesse se levantar da cama, dobrar os seus joelhos primeiramente e dizer: Senhor, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela saúde. Quantas pessoas deitou na noite passada e não estão mais entre nós? Quantas pessoas gostariam de ter à disposição a saúde que você tem? Quantas pessoas gostariam de estar sentado na cadeira que você está? Às vezes nós não damos valor à igreja ou à cadeira em que nós estamos sentados. Mas há pessoas, irmãos, que elas gostariam de estar aqui, mas elas não conseguem.
elas não conseguem porque elas estão aprisionadas por Satanás. E às vezes nós viemos para a igreja, pastor Wilson, reclamando, né? Porque eu vou mais ao culto. Não é eu vou mais ao culto, irmãos. Eu vou ao culto, cultuar o meu Deus. Eu vou ao ambiente de adoração. E eu não vou lá esperar o culto do meu irmão. Eu vou levar o meu culto para Deus. Às vezes as pessoas ficam... Eu não gosto muito desse tipo de pregador, daqueles que quando ele está pregando e olha para você e fala assim: não, você não entendeu o que eu disse. Como se nós fôssemos, né? Eu sinceramente, eu não compreendo isso, né? Ou aqueles que gostam de pregar e não, é forte. Você entendeu? Pega isso aí, pega o quê? Você entendeu que eu estou aqui ouvindo a palavra e preciso ruminar a palavra, não preciso entender e pegar nada. Eu preciso apenas ouvir a palavra, guardar no meu coração e praticar esta palavra, viver esta palavra. O que Tiago disse? Que nós temos que ser ouvintes, não esquecidos, mas ouvintes praticantes. Não adianta eu vir à igreja, falar belas palavras, falar bonito, talvez pregar bonito, mas viver de uma forma totalmente ao contrário daquilo que eu prego. Não adianta eu falar de agradecimento, mas ser um grande murmurador. Não adianta eu falar de milagres, mas ser um reclamão que Deus, ó céus, ó terra, ó vida. Como se Deus não tivesse a capacidade de fazer nada. Não é que Deus não tenha capacidade. Muitas vezes a nossa incredulidade é tão grande que Ele fala assim: não vou fazer nada com vocês. Jesus, por algum momento, Ele disse assim: olha, vou sair do meio de vocês que tem muita incredulidade aqui. Não é que Ele não tinha poder para operar, não é. A incredulidade não impede com que você receba a vitória, e não que Deus libere a vitória, porque Deus tem o poder. Você tendo incredulidade ou não, Ele tem o poder de fazer o que Ele quiser, mas você é o único responsável por fechar a porta espiritual de Deus na sua vida. E tem pessoas que têm essa facilidade, né? Tudo que você vai conversar com ela, ela vai falar assim: mas a minha vida sempre foi assim, porque comigo só acontece assim, porque comigo só dá coisas erradas, para mim nada dá certo, porque para mim não. Comece a falar palavras de bênção na sua vida, se você vai ver se não vai melhorar. O que está escrito no livro de Provérbios, capítulo de número 16? Vai dizer assim: consagre o teu dia ao Senhor, e tudo lhe será abençoado, tudo será próspero. As pessoas acordam o dia já dizendo: esse dia, hoje vai ser um dia difícil. Pronto, está ali, Ele mesmo está liberando uma palavra de derrota para eles mesmos. Eles mesmos. Você lembra daquele povo que Deus falou para eles assim, através de Moisés: olha, vai lá. Deus escolheu o grupo, falou para Moisés: escolhe 12 líderes aqui, mande que eles vá espiar a terra, e vai lá, espia a terra qual eu prometi para vocês, prometi para os seus pais, para Abraão, Isaac e Jacó, a terra de promessa. A Bíblia vai dizer para nós que esses 10, 12 líderes, eles sobem, vão lá, espiam a terra, trazem fruto de lá, e os frutos eram maravilhosos. Sabe qual é o grande problema nosso? Olhar para os obstáculos. Nós não conseguimos olhar para a bênção, mas nós temos uma facilidade de olhar para os obstáculos. Nós temos uma facilidade grande de olhar para as coisas que podem não dar certo, poderão ou supostamente não dará certo. Então, na verdade, nós deveríamos olhar para Deus, crer na promessa. É assim, não? E aqueles homens foram lá, olhou a terra, realmente a terra era maravilhosa. E aí eles vêm e descem com um relato. Moisés pede para eles dar o relato, eles dão o relato, e eles falam assim: realmente a terra é boa, está aqui o fruto. Aí, irmãos, eles falam: porém, aí tem vírgula, porém, depois da vírgula eles acabam com a bênção. Porque tem pessoas que elas conseguem transformar a bênção em maldição. Elas mesmas, não é Deus, elas mesmas conseguem transformar a bênção de Deus em maldição para a sua vida. E aqueles dos 12, 10 falam: não, a terra realmente é boa. Porém, depois da vírgula, eles acabou com a bênção da vida deles. Lá tem homens grandes, que nós diante deles somos como pães, esses homens nos comeriam, nós somos como nada perto desses homens e tal. E aí o Josué, o cara, fala: calem a
dará. Se nós, com o nosso coração, voltarmos para Deus, Deus dará a nossa terra. Sempre vai ter, você preste atenção para você ver, é a minoria, mas sempre vai ter a minoria disposto a motivá-lo a não desistir dos planos de Deus na sua vida, a não desistir das bênçãos de Deus. É a minoria, mas vai ter. É a minoria, mas vai ter. Eu digo para você, é melhor andar com um do que com 10 que não vão levar você a nada. Ande com um que te leve à presença de Deus do que com 10 que te afasta da presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. E aqueles homens abrem a boca depois do porém, vão lá e falam que era melhor nós ficarmos no Egito mesmo, porque lá nós morreríamos e teríamos sepulcro, porque lá nós tem desejando voltar para o Egito. Aí Deus vai falar para Moisés: olha, a paciência minha acabou com esse povo. Porém, voltar a esse povo nada mais e nada menos do que ele mesmo falaram. Só isso, Moisés. Voltar a eles apenas aquilo que eles falaram. E a Bíblia vai dizer a nós, irmãos, que Deus fala: menos Josué e Caleb e os de 20 anos para baixo. O resto vai morrer tudo no deserto. Você entende quando você levanta de manhã e abre a boca para reclamar? Deus está te dando para você nada mais e nada menos daquilo que você reclama. Às vezes você já parou para pensar e para prestar atenção que há algo na sua vida espiritual que você está vivendo não é algo que alguém fez uma macumba, que alguém olhou para você e falou palavras de maldição, mas é apenas palavras que você disse. Aí Deus está apenas retribuindo a você aquilo que você mesmo disse. É só isso, Deus. É só isso. E qual era? O que Deus tinha para esses homens? Terra que emanaria leite e mel. Deus tem terra que emana leite e mel para nós, mas nós conseguimos olhar para os obstáculos e não conseguimos crer que a promessa de Deus irá se cumprir. Operando Deus, quem impedirá? Você é o único responsável, às vezes, por não viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Aleluia. Tem pessoas que não conseguem viver coisas grandiosas porque elas conseguem somente olhar para o escasso, somente para as coisas negativas. Já andou com pessoa negativa? Você vai se tornar o próximo negativo. Você vai se tornar o próximo. Já andou com um reclamão? Quando você pensa que não, você já está reclamando. Agora, meu irmão, eu tenho uma frase de um certo homem que ele estava dando uma palestra. Ele fala assim: quer ser tubarão? Ande com tubarão. Quer ser águia, meu irmão? Ande com águia. As pessoas andam com fracos e querem ser forte. Anda com reclamão e quer ser grato. Você precisa levar pessoas para estarem com você, pessoas que te levem à presença de Deus, que te façam ver Deus de uma maneira totalmente diferente daqueles que não veem e não estão vendo, no caso. Lembra daquele homem que era paralítico e tinha 4 amigos dele? Ande com pessoas assim, Deus. Ande com pessoas que, quando você estiver fraco, você não tiver como ir à presença de Deus. A Bíblia vai dizer para nós que havia um homem que era coxo. E esse homem não podia ir até Jesus, mas os seus 4 amigos que se propuseram a levar esse homem até Jesus. E Jesus estava ministrando numa casa. Por baixo não dava para ir, porque aonde Jesus ia havia uma grande multidão. E a Bíblia vai dizer para nós que esses 4 amigos sobe pelo telhado, arranca o telhado e desce esse homem até a presença de Jesus. E ali Jesus opera um milagre na vida dele. Então ande com pessoas que te façam viver milagre. O grande problema nosso é que nós andamos com fracassados e estamos querendo ser fortes. Nós andamos com reclamão e estamos querendo ser gratos. Nós andamos com pessoas que se afastam de Deus e queremos estar na presença de Deus. Se você quer estar na presença de Deus, ande com pessoas que vão à presença de Deus. Ande com pessoas que vejam Deus. Ande com pessoas que conheçam Deus. O que a Bíblia vai dizer para nós? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Em conhecer a Deus. Mas nós queremos viver coisas extraordinárias, como que se tudo Deus tivesse que fazer e nós não tivéssemos que fazer na nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? A nossa parte é: Senhor, eu sei que hoje muitas coisas a qual eu espero não aconteceu, mas eu sei que tudo está no controle do Senhor. E a qualquer momento
virá ao meu favor. Eu sei, ó Deus, que está no controle do Senhor na hora certa, no tempo certo, vai acontecer na minha vida. Glória a Deus. Quem nasceu de um dia? Não tem como. Quem nasceu de 2 dias, de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses, de 4? Não tem como. Tem que ser no tempo da vida. Então, Deus dá a nós tudo no seu tempo certo, na hora certa, para que nós possamos estar amadurecidos. Porque quando as bênçãos chegar, nós não vamos nos desesperar e afastarmos do Senhor. Nós vamos ter o autocontrole mentalmente, espiritualmente, e vamos atribuir a quem? A nós não, ao Senhor. Foi o Senhor que fez e não nós. A Ele a honra, a Ele a glória. Marcos capítulo de número 11, capítulo número 10, já estou pregando, viu, irmãos? Capítulo número 10, verso de número 46, nos diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreendia para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chama-no. E chamaram o cego: ânimo, levanta-te. Ele o está chamando. Lançou sua capa para o lado e deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vai, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. É interessante esse texto, né? Você já ouviu ele várias vezes, mas eu quero pegar aqui alguns pontos rapidamente nesse texto na qual eu estava lendo. E a Bíblia, irmãos, ela é a palavra de Deus viva ao nosso coração. E quando nós vamos lendo a palavra de Deus, ela é a revelação para a nossa alma. No verso de número 48, a Bíblia vai dizer que ele clamava e a multidão o repreendia para que ele ficasse quieto. Ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ou misericórdia de mim, e a multidão mandava com que ele ficasse quieto. Entre a sua bênção e Jesus estava uma grande multidão. E entre Jesus e a sua bênção está uma decisão. É sua e de mais ninguém. A multidão, muitas das vezes, por maioria das vezes, né, não vou dizer 100%, mas pode ser 100% ou 99,99%, a multidão está para nos atrapalhar. Muitas das vezes a multidão está para atrapalhar ou para nos impedir. A multidão gritava: solta Barrabás e prenda Jesus. A multidão tentava gritar, ou tentava impedir com que esse homem fosse atendido por Jesus. Entre você e Jesus está uma multidão. Entre você e Jesus está a sua decisão. Qual é a sua decisão? A decisão sua é continuar a clamar a Jesus ou dar atenção à multidão? Porque se você der atenção à multidão, você vai ser mais um entre a multidão. Agora, se você estiver disposto, predisposto, com ânimo, se você estiver encorajado, se você estiver desejoso, se você estiver animado em continuar a buscar o Senhor, então o seu objetivo deve ser claro: não parar de clamar. Esse homem só foi atendido porque ele não parou de clamar. O grande problema nosso é que o primeiro obstáculo nos faz voltar atrás. O primeiro obstáculo nos faz retroceder. E quem ganha com isso? A multidão não ganha, porque a multidão está apenas acompanhando. E muitas delas ou estão ali e nem sequer percebem o que Jesus está fazendo. Logo, nós vamos fazer um entendimento disso. Lembra daquela mulher que sofria 12 anos do fluxo de sangue? Todos tocavam em Jesus. Somente quando ela tocou, o poder
que ela vai viver anos e anos ao lado do mestre, mas não vai aprender com o mestre. Elas podem até imitar o mestre, falar igual o mestre, mas não tem as mesmas características do mestre. Elas não conseguem ter a compreensão de como é o reino dos céus. Elas não conseguem ter o entendimento de quem é Deus. E aqui nós entendemos que a multidão, ela está muitas vezes para atrapalhar. Muitas pessoas deixam de ser levadas pela multidão, quando na verdade ela deveria ser deixada levar pelo seu instinto de buscar a Deus, pelo seu desejo de buscar a Deus. Quando esse homem ouve de uma grande multidão dizendo para ele: cala-te, pare de falar ou pare de gritar, a Bíblia diz a nós que esse homem clamava ainda mais alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão ou misericórdia de mim. Às vezes nós podemos não ser respondidos na primeira oração, às vezes nós não vamos ser respondidos na segunda oração, às vezes nós não vamos ser respondidos no primeiro ano de propósito, às vezes nós não vamos ser respondidos no segundo ano de propósito, mas tenha fé e continue clamando. Não deixe que os obstáculos da vida te impeçam de buscar a Deus e de querer viver o seu milagre, porque entre você e o seu milagre, entre você e o seu milagre está a sua decisão de continuar a clamar ou de parar por definitivo. Muitas pessoas, elas preferem parar de clamar, elas não têm mais a paciência de esperar, elas não conseguem mais estar no Salmo de número 40, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Ela já está lá no Salmo de número 70, apressa-te, ó Deus. Ela tem pressa demais, quando na verdade Deus trabalha nos seus mínimos detalhes, porque quando a bênção ela chegar na sua vida, ela vai chegar sem falha nenhuma, ela vai chegar amadurecida, e você vai estar amadurecido também, e vai poder olhar e dizer: Senhor, eu estou preparado para lidar com aquilo que o Senhor me entregou hoje. O que me chama a atenção nesse versículo é no verso de número 49. Jesus parou e disse: chama-no. E chamaram o cego e disseram para o cego: ânimo. Peraí, a mesma multidão que mandava ele calar, quando Jesus parou e mandou que chamasse o cego, foram até o cego e falaram o quê? Ânimo. Como que pode? A mesma que te impede agora vem com uma palavra de ânimo para você ir. E se você para? Porque a primeira ação delas foi o quê? Fique quieto. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? A primeira ação da multidão foi o quê? Fique quieto. Mas quando Jesus ouve o clamor daquele homem, Jesus manda chamar aquele homem. E quando chegam até aquele homem, qual foi a primeira palavra que disseram para ele? Fique quieto? Não. Disseram para ele o quê? Ânimo. Você está entendendo? Aí a Bíblia vai dizer assim: levanta-se, desculpe. Ele está chamando. Verso número 50. Lançando-se a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Irmãos, aquele homem estava sentadinho lá, para quem não podia ver, certo? Estava sentadinho na beira do caminho, pedindo ali a sua esmola, mendigando, recebendo das pessoas aquilo que lhe sobrava. E ele estava gritando, a mesma multidão que acompanhava Jesus dizia para ele: fique quieto, cale, porque não adianta grito sem resposta, não vai chegar, a sua voz não vai chegar até Jesus, porque há um barulho imenso aqui, fique quieto. E ele fala: o quê? Eu? Ficar quieto? Você não sabe, eu conheço, eu já ouvi falar desse Jesus, então eu vou continuar a clamar. E ele continuou em alta voz clamando, e até que Jesus ouviu a sua voz, disseram para Jesus disse: vai e chame-o. E quando foram chamar, disseram para ele: ânimo. E quando ele me falou, Jesus mandou me chamar e mandou, agora vocês me mandam eu ter ânimo. Quando ele ouviu isso, aquilo trouxe nele uma energia tamanha. Sabe o que ele fez? Ele saltou, ele pulou, ou seja, a palavra que veio direcionada de Jesus para ele causou nele um impacto tão grande que
Se a palavra de Jesus não causar em mim um impacto de maneira que eu me imponha de pé ou eu me imponha de joelho na sua presença, irmãos, nada mais causará impacto em minha vida. Nada mais trará um efeito modificador e transformador se não for a palavra de Deus. Então, quando esse homem ouve que Jesus o chama e diz: "Eu quero agora ânimo", ele dá um salto e se põe de pé. Agora você consegue imaginar se esse homem tivesse parado de clamar ao Senhor, porque a multidão mandou com que ele parasse de clamar a Jesus? Você consegue entender que não depende dos outros para que você possa receber a bênção, depende apenas de você. Mas se você continuar olhando para as pessoas, você vai ser apenas um que vai ficar na beira do caminho e não vai ver milagres de Deus na sua vida. E não é que o milagre está distante, o milagre está passando diante de você, mas entre o milagre e você está apenas a sua decisão em continuar clamando ou desistir de clamar de vez. Ou nós clamamos e tenhamos fé suficiente para receber o milagre de Deus, ou nós vamos viver prostrado como nós estamos prostrados. Ou vai viver reclamando a vida toda e deixando de viver coisas extraordinárias da parte de Deus. E não é que Deus não quer revelar, porque a Bíblia vai dizer para nós no livro dos Salmos que a terra deu aos filhos dos homens, ou seja, está aí para nós. Mas aí quem quer viver a bênção do Senhor? A Bíblia vai dizer para nós no livro de Isaías, capítulo número 1, verso de número 19: "Se quiseres e ouvires e obedeceres, comereis o bem dessa terra." Quer viver coisas extraordinárias? Quer viver coisas grandes da parte de Deus? Tem que ouvir, tem que obedecer a palavra de Deus. Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, verso número 20: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, a abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo." Ou seja, a ação não é de Deus, a ação é sua. Porque você tem que ouvir e agir. Esse homem, quando ouve que Jesus o chamou, ele saltou. A posição em que ele estava já não era mais a qual ele gostaria de estar, porque agora ele se põe de pé para viver algo extraordinário. Porque ele não deu ouvido para a multidão. O grande problema nosso é que nós temos uma facilidade de ouvir coisas negativas, quando nós, na verdade, deveríamos deixar que ela passasse de um lado para o outro no ouvido e não guardar no nosso coração. Mas aprendemos a tomar posse da palavra de Deus quando nós viemos a um culto. Tem pessoas que vêm a um culto como esse, mas ele não consegue tomar posse da palavra. Deus fala através da palavra, mas ele não consegue. Sabe por quê? Porque ele vem ao culto não esperando Deus falar pela palavra, ele vem ao culto esperando Deus revelar ou alguém revelar, algo da sua vida, quando na verdade Deus já está falando conosco pela palavra, mas nós não aprendemos a tomar posse da palavra. O que a palavra do Senhor vai dizer para nós no livro de Josué, capítulo 1, verso de número 8 e 9? Lá? Deus vai dar um conselho para Josué: "Olha, Josué, assim como eu fui com Moisés, serei com você também. Mas para eu ser com você, você vai ter que guardar a minha palavra, viver a minha palavra e praticar a minha palavra." Não tem como vivermos coisas grandes de Deus se nós não guardarmos e não vivemos e não praticarmos a palavra do Senhor. Nós não podemos ser ouvintes esquecidos, que hoje viemos a um culto como esse, ouvimos a palavra e amanhã nós nos esquecemos do que Deus falou conosco, quando na verdade nós devemos sair daqui ruminando a palavra de Deus no nosso coração. E se Deus nos der a oportunidade de vivermos o dia de amanhã, nós dizemos: "Senhor, eu creio que aquela palavra surtirá um efeito grandioso na minha vida, eu vou viver coisas extraordinárias, a multidão não vai me parar, as indecisões não vão me parar, as vozes não vão me calar, porque eu sei a quem eu estou clamando." Glória a Deus, aleluia. Eu sei que eu estou clamando ao Senhor. Seja uma pessoa decidida como Elias. Lembra dos profetas de Baal, de Jezreel, estavam lá gritando aos seus deuses para que eles fizessem alguma coisa. Aí o Elias, homem decidido, sabia quem estava clamando. Ele falou: "Senhor,
Se tu és Deus em Israel, desça fogo do céu e consuma o holocausto. No mesmo momento, o fogo desceu e consumiu. Sabia quem estava clamando. Às vezes nós estamos há tantos anos, há tanto tempo dentro da igreja, mas nós não temos a mesma confiança que deveríamos ter, como era para termos quando nós viemos na casa do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva. A palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Ela é apta para decidir os nossos pensamentos, intenções. Ela vai até a divisa da alma, na medula, e ela tem que estar todos os dias em nosso coração. A palavra de Deus é pão, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é refrigério, a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é o sustento, a palavra de Deus é tudo que nós precisamos para sobreviver. E às vezes nós não conseguimos guardar a palavra de Deus em nosso coração. Você não precisa guardar a Bíblia toda, tudo que está escrito dentro da Bíblia. Você precisa praticar a palavra de Deus. Deus falou que você pratique a palavra. Mas Deus, eu tenho um verso na palavra de Deus, eu tenho um texto que eu pego aquele texto, você comece a falar, a profetizar na sua vida, comece a dizer ele todos os dias pela manhã, que quando você se levantar, quando você for ao seu trabalho, quando você for para a escola, seja para onde você for, vá dizendo esta palavra na sua vida, vai dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, vai dizendo, o Senhor é meu refúgio, é minha fortaleza, vai dizendo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, vai dizendo, o justo, ele se deita e o Senhor cuida do seu deitar, Deus cuida do seu levantar, vai dizendo que o Senhor é o seu Deus, ele é o seu refúgio, ele é uma luz que ilumina o seu caminho, vai dizendo a palavra de Deus no seu coração. Aleluia! Glória a Deus! Vai dizendo o verso está aqui como um tema desta campanha. Nada é impossível para Deus, nada e ninguém pode impedir o agir de Deus. Aprenda a praticar a palavra do Senhor. Aprenda a tomar posse da palavra de Deus para a sua vida. Eu prefiro vir um culto onde Deus fala comigo pela palavra, do que um culto cheio de movimento onde eu não entendo a palavra. Eu prefiro entender a palavra de Deus e guardá-la no meu coração, para que eu possa ruminá-la após eu sair do culto e dizer: o Senhor falou comigo, eu estou satisfeito, estou cheio, eu estou totalmente preenchido pela palavra de Deus. Glória a Deus! Lembra de quando Jesus estava ministrando a palavra, os seus discípulos disseram assim: esta palavra que tu está pregando é tudo demais. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: se vocês quiserem ir com eles, pode ir também. Pedro olhou e falou: não, Senhor, jamais, somente tu tens a palavra de vida eterna. Para onde nós iremos? Nós iremos para onde, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna, somente ele tem a palavra. A multidão, sabe qual é a palavra dela? Fique quieto, cala a boca, desiste, pare. Não clame mais, ele não vai te ouvir. Mas a palavra de Deus, ela é o sustento, o alimento, é uma água viva que jorra dentro de você. E esta palavra está sendo jorrada aqui nessa noite. Amém? Que Deus abençoe toda a igreja e as palmas louvam e exaltam o nome santo do Senhor. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.